Bom dia, pessoal, tudo bem? Todo mundo me escutando bem aí? Sim. Ok. Então, pessoal, o pessoal está terminando de entrar aí. Nós vamos... Sexta-feira, então, a gente estava falando sobre o processo legislativo constitucional, né? E a gente falou sobre processo legislativo referente à produção das leis ordinárias e complementares, né? E aí a gente começou a entrar no processo legislativo de outras proposições, né? Outras espécies normativas. E aí eu vou dar continuidade agora falando sobre a tramitação das propostas de emenda à Constituição, medidas provisórias e outras matérias. Então vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Isso. Agora está todo mundo vendo, né? Então, pessoal, além, né, do processo legislativo, sendo o processo legislativo ordinário, que é o processo legislativo de criação das leis, tá? Leis ordinárias e complementares. Mas nós temos também um processo legislativo diferente, que é para modificação da Constituição. A Constituição ela pode ser alterada. Apesar da nossa Constituição ser considerada rígida, por que ela é rígida? Porque os procedimentos para modificá-la são mais complexos e a aprovação de mudanças à Constituição é mais difícil do que a produção de leis ordinárias. Ela não é imutável, né? Obviamente, já prevendo que a sociedade muda e o Estado, com o decorrer do tempo, passa a ter novas obrigações, a sociedade espera que ele tenha mais obrigações, assuma novos papéis, tem que haver, né, o Constituinte originário previu haver um poder constituinte derivado com a capacidade de alterar a Constituição, de emendar a Constituição, ok? Mas o poder de emendar a Constituição, ele tem certos limites, ele é limitado, ele não é ilimitado como o poder constituinte inicial, né, o originário, que pode criar qualquer coisa, pode criar qualquer modelo de Estado. O poder constituinte derivado ele tem que respeitar certas limitações, até para manter a estabilidade do Estado, senão o Estado não teria menos estabilidade ainda, tá? Então, vamos passar aqui, começando pela iniciativa. Quem tem iniciativa de emendar a Constituição? Então, essa iniciativa aqui, ela, lembrando que a iniciativa das leis, ela é do presidente da República, de qualquer membro do Congresso Nacional e até dos cidadãos, né, em coletivo, né, a iniciativa popular. A de PEC é um pouco mais qualificada. Então, a gente tem, primeiro, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado Federal. É o primeiro caso, né? Então, a gente precisa ir na Câmara de 171 assinaturas só para apresentar a PEC, só para ela tramitar. Segundo caso, o presidente da República, sozinho, tem iniciativa de PEC. Então, percebe que a nossa Constituição deu um grande poder de iniciativa legislativa à presidência da República. Em alguns países, não existe essa iniciativa legislativa do presidente. Em alguns países presidencialistas, não existe, tá, essa iniciativa legislativa. Mas na nossa Constituição tem. E o terceiro caso, que a Constituição prevê, e que é muito raro de acontecer, eu nunca vi, não me recordo de haver iniciativa, é mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação
manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, como nós somos uma república federativa, a Constituição previu que as unidades da federação, mais da metade dela, possam apresentar. É muito raro porque é difícil, né? É mais fácil que os estados, se assim quiserem, emendar a Constituição de alguma forma, façam por meio de seus senadores ou por meio de seus deputados, tá certo? Seria muito mais simples do que aprovar em várias assembleias legislativas, tá ok? A Constituição traz, já, ainda no artigo 60, algumas limitações, tá? A primeira são limitações, o primeiro tipo de limitação que faz com que o processo legislativo das propostas de emenda à Constituição seja mais complexo, é a limitação formal, ou seja, é o quórum qualificado e os 2 turnos de discussão e votação. Então, primeiro, no parágrafo 2º fala que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Então, aí já é a primeira complexidade a mais. E segundo, considerando-se aprovada se obtiver em ambos os turnos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, a proposta tem que ser discutida, votada em primeiro turno na Câmara, são 308 deputados. Precisa ter 308 no primeiro turno, depois discute-se em segundo turno e novamente vota-se novamente em segundo turno, precisa novamente de 308. Se houver a aprovação na Câmara, vai para o Senado e lá a mesma coisa, e vice-versa, tá? Lá precisa também 2 turnos de discussão e votação, e nos 2 turnos precisa ter esse quórum qualificado de 3/5 dos votos do Senado Federal, tá certo? Havendo isso, aí sim, é aprovada, ela precisa ser aprovada em idênticos termos, ela será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado com respectivo número de ordem. E aí se marca uma sessão solene e se promulga a emenda à Constituição. Então, a proposta de emenda à Constituição, ela só tramita no Congresso Nacional, ela não precisa de sanção ou veto, não precisa de sanção da Presidência da República, tá certo? E a Constituição também traz aqui que a matéria constante de proposta que foi rejeitada ou prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, mesmo ano, tá certo? Novamente, lembrando, é muito difícil que se aplique isso daqui, porque não se pauta matérias para serem rejeitadas. Quando não há maioria às vezes acontece. Quem não lembra aí, recentemente uma PEC lá do Ministério Público foi rejeitada, tá? O presidente, na atual presidência do presidente Arthur Lira, foi pautada uma PEC que modificava, né, as competências do Conselho Nacional do Ministério Público e ela não obteve 308 votos. Mas até nesse caso, o que foi a voto foi um substitutivo. Então, mesmo que o substitutivo foi rejeitado, a PEC original ainda poderia ir a voto. Então, não se consideraria prejudicado porque foi a voto substitutivo e ainda poderia se tentar novamente aprovar a proposta original. Certo? Bom, além das limitações formais, existem limitações circunstanciais. A Constituição traz que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Então, é uma limitação, digamos assim, se alguma dessas hipóteses estiver ocorrendo, são hipóteses graves, tá certo? Quis o Constituinte original que a Constituição não pudesse ser alterada enquanto esses estados estivessem vigendo. É uma proteção do Estado, para o próprio Estado, tá certo? Limitações materiais. Existem alguns assuntos na Constituição
que não podem ser abolidos. São as chamadas cláusulas pétreas. Então, esses 4 casos aqui, ó. A forma federativa de Estado não pode ser abolida. O voto direto, secreto, universal e periódico. A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Se estiver em tramitação qualquer proposta de emenda à Constituição que tende a abolir, ela está sujeita ao controle de constitucionalidade preventivo. A Suprema Corte pode barrar a tramitação dessa PEC. Tá? Tudo bem? Se provocada, ela pode barrar a tramitação dessa PEC, porque a Constituição diz que não será nem objeto de deliberação. Tá certo? E, além disso, a doutrina traz que existem também, apesar de não estar na Constituição, existem algumas limitações implícitas. Tá certo? Primeira, a supressão das limitações expressas. Não está, é claro, mas, obviamente, eu não posso. Primeiro, mudar o artigo 60 para falar que, por exemplo, direitos e garantias individuais não são mais cláusulas pétreas, para depois suprimir. Não pode, obviamente, né? Outra limitação implícita seria a alteração do titular do poder constituinte originário e a alteração do titular do poder constituinte derivado reformador. Também, eu não poderia alterar quem pode alterar a Constituição. E outra alteração que a doutrina nos traz, o doutrinador nos traz como sendo uma limitação implícita, seria qualquer alteração no artigo 60 que prejudique ou enfraqueça o sistema de reforma. Deixe mais fácil, tá certo? Tranquilo, pessoal? Nós vamos ter depois uma aula em que a gente vai falar sobre os aspectos regimentais de tramitação da PEC dentro da Câmara, tá certo? Aqui são só as regras, tem uma pergunta aqui, são só as regras constitucionais, tá? Nós vamos falar depois das regras regimentais. Tramitação de PEC é diferente, tem algumas diferenças, né? Nós vamos falar numa aula específica, tá? Que a gente está passando só no que está na Constituição. Bom, além... Está travando aqui. Além das propostas de emenda à Constituição, a Constituição traz, além dos projetos de lei ordinário e projetos de lei complementar, uma outra espécie normativa que são as medidas provisórias. Então, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, perceba aqui que é um grande poder de legislar. Um grande poder legislativo que o presidente da República tem aqui. Ele pode adotar, emitir uma medida provisória que, uma vez emitida, passa a ter força de lei imediatamente. Não precisa ser antes de aprovada pelo Congresso Nacional. Ela já tem força de lei, já estabelece relações jurídicas, tá? Mas por que ela chama provisória? Porque ela tem um prazo. Esse prazo é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, contados da publicação da medida provisória, e que, se ela não for convertida em lei, durante esse prazo, ela perde a eficácia desde a edição, tá? E mais ainda, esses prazos são suspensos durante o período de recesso do Congresso Nacional, sem prejuízo da plena eficácia da medida provisória. Então, assim, a medida provisória tem prazo inicial de 120 dias, 60 mais 60. Pode ser mais? Pode. Por quê? Porque não conta esse prazo durante o período de recesso. Qual que é o recesso? O recesso vai de 23 de dezembro a 1º de fevereiro e de 18 de julho, 18 a 31 de julho, quando
o projeto de lei de diretrizes orçamentárias é aprovado no final do primeiro semestre. Então, é muito comum, vocês devem perceber, quem já trabalha mais tempo no Congresso, deve perceber que no final do ano, o que acontece? A gente tem um monte de medida provisória editada no final do ano. Em 28, 29 de dezembro, saem várias. Por quê? Porque ela vai ter um prazo maior, ela só vai começar a contar prazo dia 2 de fevereiro. Tá certo? Ela vai ficar bastante tempo em vigência. A Constituição ainda prevê que as casas, além de deliberar sobre o mérito, elas vão deliberar sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, tá certo? Elas vão dizer se é relevante e urgente mesmo. E a Constituição ainda prevê uma outra possibilidade da medida provisória continuar em vigor, mesmo quando expirado o prazo. É quando for aprovado o projeto de lei de conversão, alterando a medida provisória original. Porque, assim, a medida provisória chega na Câmara, ela pode, no Congresso Nacional, ela pode ser aprovada em idênticos termos que ela chegou, ou, o que é mais comum, ela pode ser aprovada com modificações. Quando ela é aprovada com modificações, o que é aprovado é um projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória. Só que quando isso acontece, esse projeto de lei de conversão vai para a presidência da República sancionar ou vetar, o que não acontece se for aprovado o texto original da medida provisória. Se for aprovada a medida provisória idêntico ao editado, ela já vira lei. Ela nem vai para a sanção ou veto. Mas se for aprovado o projeto de lei de conversão, esse PLV vai para a sanção. Só que o presidente tem um prazo para sancionar, que é o prazo de 15 dias úteis. E durante esses 15 dias úteis, essa medida provisória não caiu, mesmo se o prazo acabar. Tá? Ela continua em vigor até que se esgote o prazo de sanção. Tá certo? Bom, essa medida provisória, ela tem urgência, né? Pelo menos na teoria, é matéria relevante e urgente. Tá? Por isso, a Constituição ainda previu que, após um determinado tempo de publicação, ela iria trancar a pauta do Congresso Nacional. Então, está lá no parágrafo 6º do artigo 62. Após o prazo de 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa que estiver tramitando. É o trancamento de pauta, tá? Esse trancamento de pauta, na prática, existem algumas relativizações desse trancamento de pauta. Até 2008, 2009, trancava tudo, a pauta ficava travada, chegou aqui a medida provisória, não se votava mais nada, só medida provisória, até que teve o presidente da Câmara, na época, que era o Michel Temer, ele emitiu uma decisão dizendo que, no entendimento dele, como medida provisória só tratava de matéria ordinária, só poderia trancar matérias ordinárias. Ou seja, ela não poderia trancar a tramitação de uma PEC, a tramitação de um projeto de decreto legislativo, tramitação de matérias que ela não poderia deliberar sobre. O que aconteceu? Na época, os partidos de oposição foram ao Supremo e o Supremo decidiu e entendeu que essa interpretação é constitucional, porque ele estava protegendo o poder de legislar, o Congresso estava protegendo seu próprio poder legislativo. Bom, se o Supremo decidiu que isso é constitucional, então é constitucional, ele que tem a última palavra. Então, hoje, ela tranca a pauta das matérias ordinárias, ou seja, de tudo o que ela pode versar sobre. Então, ela não pode versar sobre proposta de emenda à Constituição. Então, ela não tranca proposta de emenda à Constituição. Ela não pode versar sobre determinados assuntos reservados à lei complementar. Então, ela não tranca. Tá? Tudo bem entendido, gente? Essa questão do trancamento de pauta?
É importante falar isso, porque, apesar de não estar na Constituição, é o que acontece na prática. Ok? Já tem decisão jurisprudencial sobre isso, então é assim que acontece. Então, o trancamento de pauta, ele acontece, mas sobre determinadas matérias. Bom, o parágrafo 1º do artigo 62 traz as vedações materiais, ou seja, a medida provisória. Percebam que é um grande poder do presidente da República, mas esse poder seria quase ditatorial se medida provisória pudesse tratar sobre qualquer coisa. Pensa bem, a partir do momento que ele editou, ela já tem força de lei. Se ela pudesse falar sobre qualquer coisa, a gente não teria seria quase ditatorial esse poder, certo? Então, a Constituição limita alguns assuntos que o presidente não pode legislar por medida provisória, não pode ser legislado por medida provisória. Então, são esses aqui, é importante você saber esses assuntos. Então, medida provisória relativa a assuntos nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Não pode, é inconstitucional. Direito penal, processual penal e processual civil. É inconstitucional. Organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros, também é constitucional. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais suplementares. Ressalvado, previsto no artigo 167, que são, parágrafo 3º, são os créditos extraordinários. Então, não pode tratar sobre matéria orçamentária com a exceção dos créditos extraordinários. Segundo, tá? Então, tudo que for desse assunto aqui não pode ter medida provisória, tá? Que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, também seria inconstitucional. Terceiro, matéria reservada à lei complementar. Que matérias são essas? A Constituição diz. Quais matérias devem ser legisladas? Tais assuntos. Tal assunto deve ser legislado por lei complementar. Se encaixar, não pode legislar por medida provisória. E, além disso, matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso, pendente de sanção ou veto do presidente da República. Nesse caso, também não pode ter medida provisória. Tá certo? Além disso, tem a proibição da reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Então, perceba, esse parágrafo 10 aqui é outro motivo pelo qual, no final do ano, você tem um monte de medida provisória sendo editada. Porque, além dela só começar a contar prazo dia 2 de fevereiro, ela vai poder ser reeditada se ela perder a eficácia. Porque ela foi editada na sessão legislativa anterior. Né? Ela foi editada no ano anterior, nem foi na mesma sessão legislativa, estava no recesso. Então, ela pode ser reeditada por essa regra aqui. Tá? Bom, vamos lá. A Constituição ainda traz algumas regras formais de tramitação. Tá? Está lá no parágrafo 8º e 9º. Elas terão sua votação iniciada na Câmara e a Constituição também prevê a existência de uma comissão mista de deputados e senadores, que deve examinar e emitir parecer à medida provisória antes de elas serem apreciadas separadamente pelo plenário de cada uma das casas. Ou seja, a Constituição prevê que exista uma comissão mista e que a tramitação seja separada, tá? Quer dizer, não é em sessão conjunta que o Congresso vai deliberar sobre medidas provisórias. Ela vai para a comissão mista, vai ter um parecer, lá vai ter período de apresentação de emendas, depois que tiver o parecer, essa medida provisória vai para a Câmara. Se tiver passado 45 dias, ela tranca a pau da Câmara, a Câmara tem que provar, depois tem que ir para o Senado tem que provar. Mas essas comissões mistas, no momento, estão suspensas. Estou trazendo isso daqui, porque eu considero importante você saber. Tá? No momento, existe um ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado, que é o ato conjunto número 1 de 2020, e suspendeu as comissões mistas na prática. Tá?
que disse? Esse ato conjunto diz? Ele está na iminência, no meu entendimento, em breve deve ser suspenso. Isso aqui deve acabar e voltar ao normal, tá? Mas esse ato conjunto diz que enquanto durar a emergência, o estado de calamidade pública depois da Covid-19, as medidas provisórias serão instruídas perante o plenário da Câmara e do Senado, ficando excepcionalmente autorizada a emissão de parecer em substituição à comissão mista por parlamentar de cada uma das casas. Tá? Então, no momento, as medidas provisórias estão recebendo parecer em plenário por um parlamentar, por um relator que está dando parecer em nome da comissão mista. Tá? Mas isso daqui foi aceito, mas isso daqui sem caráter precário, tá? Em breve, isso aqui pode ser suspenso, ou ser cancelado, porque essa emergência já está se encerrando, né? Todos nós acreditamos que ela está se encerrando e voltará a regra, a termos comissões mistas, tá? Tudo bem? E se a medida provisória não for aprovada? Hein? Se ela não for aprovada, existe essa previsão. Sendo aprovada, como eu disse para vocês, sendo aprovada dentro do prazo, sem modificação nenhuma, ela vira lei. Com modificação, o projeto de lei de conversão vai para o presidente da República, mas se ela perder o prazo, se ela não for convertida em lei dentro do prazo, ela perde eficácia. Tá? Perde eficácia. E a Constituição diz que o Congresso Nacional deve editar um decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas decorrentes da medida provisória. E que, se ele não fizer isso, em até 60 dias, as relações jurídicas que foram constituídas durante a vigência da medida provisória, tá? Conservarão regidas pela medida provisória, continuarão valendo, tá? E é isso que acontece. Porque, na prática, o Congresso Nacional não edita esses decretos legislativos quando a medida provisória perde vigor. Eu não lembro. Então, a medida provisória perdeu a vigência. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Vocês lembram lá em 2015, quando a Dilma editou a medida provisória, mudando as regras do seguro-desemprego? O que estava na medida provisória? A medida provisória estava que o trabalhador, se não me engano, só poderia passar. A regra de seguro-desemprego era uma, eu teria que trabalhar um número de meses, acho que 6 meses, se não me engano, tá, gente? Aí a regra da medida provisória aumentou para 1 ano. Então, quem perdeu o emprego enquanto a medida provisória estava valendo, estava caindo na nova regra, né? Só que o Congresso aprovou um projeto de lei de conversão, dando um prazo intermediário, tá? E aí, quando foi aprovado o projeto de lei de conversão, passou a valer o novo prazo. Só que quem perdeu o emprego durante a vigência da medida provisória caiu no prazo mais rígido. E o Congresso não editou decreto legislativo algum. Então, dançou, né? Quem perdeu o emprego precisou tirar o seguro-desemprego durante a vigência da medida provisória, o que estava valendo era o prazo da medida provisória, e não o prazo que o Congresso aprovou depois, tá? Então, esse é um exemplo prático aí para dizer que a medida provisória editada com aquela regra é aquela regra ali, enquanto ela estiver vigente. Depois, modificou-se, aí a partir do momento que foi sancionada a nova lei, aí é a nova regra. A menos que o Congresso Nacional edite um decreto legislativo falando, né, disciplinando as relações jurídicas, falando que vai se aplicar a nova regra retroativamente, só que não se editou decreto legislativo algum, tá certo? Eu lembro que naquela época teve até a apresentação desse projeto de decreto legislativo,
se eu não me engano, com o deputado do PDT, para tentar, né, regular isso, para tentar ajudar quem ficou na regra mais dura, mas não foi para frente, acabou não indo para frente. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aqui? De tramitação de medida provisória? Tudo certo, show. Tudo certo? Ok. Também teremos uma nova aula de medida provisória para falar sobre as regras regimentais, tá certo? Aqui eu estou trazendo as regras constitucionais. Nós vamos entrar a fundo também como é que é a tramitação na comissão mista, quando estava, elas estão suspensas, né? Mas quando voltar, é importante você saber, tá? Bom, a Constituição, além da previsão do presidente da República poder editar medida provisória, ele ainda pode pedir urgência constitucional para um projeto de lei de sua iniciativa, tá? Então, o que diz o artigo 64? Ele diz que a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do STF, dos tribunais superiores, terão início na Câmara dos Deputados e que o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. E ainda prevê um trancamento de pauta. Nesse caso aqui. Então, se no caso do presidente da República pedir a urgência do artigo 64, cada casa tem que se manifestar em até 45 dias sobre aquele projeto. Se não fizer, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que têm um prazo constitucional determinado. Então, é o seguinte, ela tranca as demais matérias, só não tranca as medidas provisórias, tá? O trancamento das medidas provisórias estão acima, em nível de urgência. Depois são esses projetos de lei que eles trancam. Na interpretação de trancamento de pauta que eu trouxe aqui para vocês, esses projetos também só trancam projetos de lei. Só trancam, esse trancamento de pauta, ele não afeta, não tranca PEC, não tranca projeto de decreto legislativo, tá? Essa urgência aqui, ela é mais utilizada nos casos em que o presidente não pode editar a medida provisória, porque essa urgência ela não tem as limitações materiais das medidas provisórias, tá? Aqui é qualquer projeto de iniciativa, qualquer projeto de lei de iniciativa do presidente da República, pode ser um projeto de lei complementar, tá certo? Ele pode pedir urgência constitucional, com um projeto de lei complementar, com um projeto de lei que altere sei lá, direito eleitoral, direito processual, tá? Que não pode editar medida provisória para isso. Mas o presidente da República pode apresentar um projeto de lei e pode pedir urgência para esse projeto de lei, tá? Ok? A diferença do trancamento de pauta aqui é que a medida provisória tranca a pauta 45 dias depois de sua publicação. O projeto de lei de iniciativa do presidente tem um prazo de trancamento na Câmara de 45 dias. Quando chega no Senado, não chega trancando a pauta. Tem mais 45 dias lá, tá? E aí depois passa a trancar a pauta lá. Diferente da medida provisória, que o prazo é o mesmo no Congresso, ok? Bom, o artigo 68 ainda traz a figura das leis delegadas. Aqui que seriam as leis delegadas? Seria o presidente da República solicitando ao Congresso Nacional que ele elabore uma lei. Bom, se você nunca ouviu falar disso, não tem grandes problemas, porque isso daqui na prática praticamente não existe. O presidente da República nunca faz isso. Por quê? Se ele pode editar uma medida provisória, para que ele vai pedir ao Congresso Nacional para ele elaborar uma lei? Se ele tem iniciativa legislativa, se ele tem iniciativa de medida provisória, tá? Estou passando aqui só para cobrir esse artigo 68, para você entender que tem essa possibilidade, tá? Então, caso isso aconteça, o Congresso Nacional vai aprovar uma resolução
especificando o conteúdo e os termos, né, de que o presidente da República pode editar essa lei. Tá? E essa resolução ainda pode determinar que, uma vez que ele editou a lei, o Congresso pode aprovar ou não a lei que ele editou sem qualquer emenda. Tá certo? E ainda existe algumas vedações materiais que a Constituição traz. Então, os atos de competência exclusiva do Congresso, de competência privativa da Câmara e do Senado, matéria reservada à lei complementar e legislação sobre esses assuntos aqui. A organização dos poderes e garantia de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais e matérias orçamentárias. Então, não pode ter lei delegada sobre isso. Tá certo? Bom, só por curiosidade mesmo, tá? Isso daqui, se eu não me engano, teve um só pedido até hoje de lei delegada, tá? Porque realmente, na prática, isso daqui não acontece. Bom, existem ainda algumas leis específicas que têm tramitação diferenciada, que eu trouxe aqui para mencionar para vocês, que são as leis orçamentárias, tá? Que são leis que regem a gestão do orçamento público. Tá? Então, está lá no artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo vão estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Tá? Essas leis serão apreciadas em sessão conjunta. Tá? São leis que são apreciadas em sessão conjuntas após o parecer de uma comissão mista permanente. Tá? Então, existe uma comissão mista permanente, diferente da comissão mista das medidas provisórias, que é uma comissão mista para cada medida provisória tem uma comissão mista que é formada para dar parecer naquela medida provisória. Aqui não, aqui eu tenho uma comissão mista permanente, que é a CMO, né? Todo mundo deve conhecer, que examina e emite parecer sobre os projetos desse artigo, sobre as contas apresentadas pelo presidente da República. Ok? Então, pessoal, aqui são as regras constitucionais, né, do processo legislativo. As particularidades da tramitação estão nos regimentos internos das casas. No regimento interno da Câmara, que nós vamos entrar, no regimento interno do Senado, na tramitação é lá, e no regimento comum, aí em algumas resoluções. A medida provisória tem resolução 1 de 2002, as matérias orçamentárias têm a resolução própria também, tá certo? Que são normas complementares. Bom, para finalizar essa aula aqui, eu trouxe alguns exercícios de fixação, tá? Vamos lá? Eu vou perguntar aqui e vocês podem responder aqui no bate-papo, tá certo? Então, a primeira pergunta, para a gente relembrar aí, cite 2 tipos de projetos de lei que são de iniciativa privativa do presidente da República. Vamos lá. Regras lá do artigo 61, né? Organização administrativa e judiciária, leis orçamentárias, muito bem, isso mesmo. De iniciativa privativa. Carreira, né? Regime jurídico único, fixação do efetivo das Forças Armadas, por aí vai. Qual o prazo que o presidente da República possui para sancionar ou vetar um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional? 15 dias úteis, muito bem. Se não me engano, é o único caso que a Constituição fala em dias úteis, né? Qual o quórum de votação para que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente da República? Quórum. Quórum para derrubar veto. Maioria absoluta das 2 casas. Para derrubar, muito bem. Qual o quórum de iniciativa de uma PEC na Câmara dos Deputados? 3/5. Não, de iniciativa. 3/5 é a de baixo, né?
quórum de iniciativa é 1/3, tá? São 171 deputados ou 27 senadores. E o quórum de aprovação é 3/5, 308 deputados ou 49 senadores. Tá certo? Tranquilo aí, pessoal. Prazo para que uma medida provisória editada pelo presidente da República tranque a pauta das casas do Congresso Nacional. 45 dias, isso mesmo. Qual o prazo máximo de vigência de uma medida provisória? (60 mais 60, 120, mas ainda pode ser acima disso, né? Na prática, é acima disso, porque esses prazos são suspensos em casos de suspensão. Então, tem o caso do recesso, não conta, e ainda, se for aprovado o PLV, tem mais os 15 dias úteis do prazo de sanção. Então, ela pode, é acima de 120, tá? E, último exercício aí, cite 3 tipos de matérias que não podem ser legisladas por medidas provisórias. Vamos ver quem lembra aí. Direito penal, nacionalidade, organização do judiciário, isso daí, direito processual, penal, civil, direitos políticos, partidos políticos. Muito bem, galera, isso mesmo. Mais alguma dúvida aqui nessa parte, nessa aula de processo legislativo constitucional? Então, eu vou entrar aqui no regimento interno. Acabei não enviando para o pessoal que eu terminei agora de manhã, tá? Tudo certo, pessoal? Vou entrar aqui, então, na aula 4. Aula 4 mesmo. Aula 5, mas é aula 4. Todo mundo está vendo aqui? Aula 4. Então, nós vamos entrar agora no regimento interno, tá? Depois eu mando para vocês aqui. Nós vamos falar sobre a parte inicial do regimento, tá? Os órgãos legislativos da Casa, órgãos políticos da Câmara. Depois nós vamos falar sobre comissões, depois nós vamos falar sobre sessões da Câmara e depois nós vamos entrar nas proposições e tramitação das proposições, tá? Então, nós vamos pegar o regimento aqui desde o início, isso é um curso introdutório, né? Quem conhece, é bom que dá uma revisada, tá? Vamos lá. Bom, então, o status normativo do regimento interno da Câmara, o legislador constituinte conferiu à Câmara competência privativa para elaborar seu regimento interno. E o regimento interno da Câmara foi instituído por uma resolução, é uma resolução da Câmara dos Deputados. Ok? Tem status de lei, tem status normativo comparado a de uma lei. Por quê? Porque também é uma norma jurídica primária. O fundamento vem direto da Constituição. Tá? A Constituição delegou à Câmara a competência privativa para elaborar seu regimento interno. Resolução é ato do Congresso Nacional ou de qualquer de suas casas tomado por procedimento diferente do previsto para a elaboração das leis. Certo? Mas, em regra, é destinado a regular matéria de competência do Congresso ou de competência privativa do Senado ou da Câmara, mas, em regra, com efeitos internos. Excepcionalmente, também prevê a Constituição
que haja efeitos externos, né, como no caso da delegação. Então, como eu disse para vocês, pode-se afirmar que o regimento interno da Câmara possui status de norma jurídica e, por consequência, integra o ordenamento jurídico brasileiro. Então, as regras do regimento interno são regras de direito positivo, dotadas de previsão constitucional. São normas cogentes, né, digamos assim, de observação obrigatória por todos os seus destinatários. Então, existem alguns direitos previstos no regimento interno que não podem ser, nem pelo presidente da Câmara, não podem ser desrespeitados. Obviamente que, em muitos casos, quando alguém entende que está sendo desrespeitado, tem sempre a possibilidade de judicialização disso daqui. Às vezes, o Supremo intervém, às vezes, entende que é matéria interna corporis, tá? Mas, enfim, tem status de norma jurídica porque a previsão é constitucional, tá? Tanto o regimento interno da Câmara, quanto o regimento interno do Senado, quanto o regimento comum do Congresso Nacional, tá certo? Então, essas normas aqui, elas têm um status normativo de norma jurídica. O regimento, ele prevê alguns órgãos políticos da Casa. Os mais importantes, né, os mais proeminentes, são a mesa, a presidência e as secretarias. Mas ainda tem outros. Existe a Secretaria da Mulher, tem a Procuradoria Parlamentar, a Ouvidoria Parlamentar, Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Corregedoria Parlamentar, e ainda temos a Secretaria de Relações Internacionais e a Secretaria de Comunicação Social. Tá? Vou falar aqui, vou começar a falar de cada um deles, tá? Da sua composição e das suas competências. Tá? A mesa, na qualidade de comissão diretora, incumbe a direção dos trabalhos legislativos dos serviços administrativos da Câmara. Então, a mesa que comanda os serviços administrativos. Muitas matérias internas são reguladas por atos da mesa. Tá? A mesa é composta por presidência e secretaria. A presidência possui um presidente, primeiro e segundo vice-presidente. E a secretaria possui 4 secretários. Lembrem que a previsão da mesa, desse órgão político mesa, está na Constituição. A Constituição menciona mesas da Câmara, mesa do Congresso, da Câmara, mesa do Senado Federal. É de competência da mesa promulgar emendas à Constituição. É de competência da mesa encaminhar pedidos escritos, pedidos de informação a ministro de Estado. É de competência da mesa declarar a perda de mandato em alguns casos previstos na Constituição. Então, esse órgão está previsto na Constituição. Agora, qual que seria a composição dele? Aí é o regimento que diz. É o regimento interno que diz qual que é a composição desse órgão. Então, o regimento traz que ele é composto presidência e secretaria. Isso a Constituição não fala. Tá? O regimento poderia ter exposto de modo diverso. Algumas regras constitucionais sobre a mesa. Tá? Então, é ela que comanda, principalmente, serviços administrativos. Os trabalhos legislativos, apesar de estar aqui, incumbe a direção dos trabalhos legislativos, na maioria das vezes é a presidência que comanda. Tá? Mas vamos lá, falar sobre mesa. Então, ela tem uma reunião ordinária, tá? Quinzenalmente ela se reúne. Tá? Ela pode extraordinariamente ser convocada pelo presidente ou por 4 de seus membros efetivos. O regimento ainda prevê que o membro da mesa que faltar, né, as 5 reuniões ordinárias consecutivas sem causa justificada perde o lugar na mesa. E ainda prevê que o membro da mesa, membro efetivo da mesa, não poderá fazer parte de liderança nem de comissão permanente, especial ou de inquérito. Então, membro da mesa é membro da mesa. Ele não pode ser líder, não pode ser membro de outra comissão, tá? Com exceção das comissões externas.
O regimento ainda traz no artigo 15 algumas competências, tá? Então, dirigir todos os serviços da casa, trouxe algumas mais importantes aqui. Dirigir todos os serviços da casa durante sessões legislativas nos seus interregnos, propor ação de inconstitucionalidade por iniciativa própria ou requerimento de qualquer deputado. Então, é uma competência da mesa que também está previsto na Constituição. Dar parecer sobre a elaboração do regimento interno da Câmara e suas modificações. Adotar providências cabíveis para a defesa judicial e extrajudicial de deputado contra ameaça ou prática de ato atentatório do livre exercício das prerrogativas constitucionais do mandato, tá certo? Fixar o número de deputados por partido ou bloco parlamentar em cada comissão permanente, apreciar e encaminhar pedidos escritos de informação ao ministro de Estado, declarar perda de mandato de deputado, nesses casos previstos pela Constituição. Então, veja bem, todas essas matérias, algumas dessas matérias aqui estão previstas na Constituição, outras não. Mas tudo que for relativo a isso daqui é regulado por ato da mesa. Então, nós temos diversos atos da mesa aqui. Regulamentam alguns dispositivos regimentais, tá? E uma coisa muito importante, o regimento prevê que o presidente pode decidir ad referendum na mesa, tá? Está no parágrafo único. Em caso de matéria inadiável, poderá o presidente ou quem estiver substituindo decidir ad referendum da mesa sobre a ação de competência desta, tá? E é lógico que depois ela vai se reunir e vai ratificar ou não, tá? A decisão, ok? Bom, a mesa ainda conta com suplentes de secretário, tá? Então, o regimento diz o seguinte, ele não diz que esses suplentes fazem parte da mesa. Aí ele diz que a mesa conta com 4 suplentes de secretário, além desses aqui, além de ter presidência e secretaria. Então, na prática, apesar deles participarem das reuniões da mesa, tá? E até na hora de presidir as sessões, eles poderem presidir, né, na ordem lá que o regimento diz, a mesa, os membros efetivos são só esses 7, tá? Bom, vamos falar agora da presidência e depois da secretaria, que são os componentes da mesa. O presidente é o representante da Câmara quando ela se pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem nos termos desse regimento. Então, o presidente da Câmara, né, é o cargo de maior relevância política, né, digamos assim. O cargo de presidente é privativo de brasileiro nato. E as atribuições do presidente estão previstas no artigo 17. O presidente da Câmara tem um grande poder sobre os trabalhos legislativos. Nós vamos ver aqui, eu vou trazer para vocês, que eu separei as competências do presidente em algumas classes de competências, para mostrar para vocês como que o presidente tem um poder muito grande sobre os trabalhos da casa, tá? Que não tem paralelo. Se ele quiser travar, ele consegue meio que paralisar os trabalhos da casa, ou acelerar, editar o ritmo, e por aí vai. E isso é decorrente das atribuições que o regimento dá para ele. Bom, vamos lá. Poderes e atribuições. O primeiro tipo de poder que o presidente da Câmara tem é o poder de agenda. Tá? Que poder é esse? É ele que designa a ordem do dia das sessões ordinárias e extraordinárias. É ele que convoca as sessões e é ele que determina o regime deliberativo das sessões. Então, esse é um poder muito grande. Tá certo? E ele, com isso daqui, ele consegue controlar a intensidade dos trabalhos da casa. Ele pode convocar ou não, ele pode convocar a sessão de segunda a sexta, ou só terça e quinta.
tá certo? E é ele que designa a ordem do dia. Obviamente, ele não vai designar a ordem do dia matérias que não têm consenso. É lógico que na hora de designar a ordem do dia, o presidente ele consulta as lideranças, mas a última palavra é dele. Então, se ele não quiser colocar uma matéria na ordem do dia, não há nenhum poder que obrigue ele a colocar essa matéria. Tá? Por mais que a matéria tenha todos os pareceres de comissões, por mais que ela tenha urgência, é ele que é ele que designa a ordem do dia das sessões. É ele que preside. Mesmo que o colégio de líderes resolvesse, né, ainda existe no regimento a possibilidade de convocar uma sessão extraordinária, prever uma pauta, é o presidente que iria comandar essa sessão de qualquer forma. Tá? Então, isso é um grande poder. Além do poder de agenda, ele tem poderes relativos à tramitação das matérias. Então, não estão no artigo 17, esses poderes estão esparsos no regimento, mas eu organizei eles aqui para mostrar para vocês. Olha só, ele tem a prerrogativa, ele faz um juízo prévio, quando toda vez que um projeto é apresentado, ele pode devolver o projeto para o autor se ele considerar que o projeto é evidentemente inconstitucional, injurídico ou antirregimental. Então, esse é um juízo dele, tá? Ele pode decidir que o projeto é inconstitucional e negar a tramitação do projeto. O segundo poder em relação à tramitação das matérias é indicar quais comissões devem se pronunciar sobre a matéria e também a ordem que elas devem se pronunciar. Além disso, ele decide sobre a constituição das comissões especiais. Esse é um poder muito grande, por quê? Porque a ordem em que as comissões se deliberam faz diferença, tá? E além disso, se ele determinar que a matéria tem que tramitar por mais de 3 comissões de mérito, essa matéria tem que ir para uma comissão especial. Então, ele pode, se ele entender que as comissões que a matéria deve tramitar são contrárias a um projeto, ele pode, politicamente, modificar o despacho e determinar a constituição de uma comissão especial. Já aconteceu. Né? E, além disso, ele indica os relatores de plenário, no caso das matérias em regime de urgência. Isso é um poder gigantesco, porque é o relator tem um grande poder sobre o texto que vai a voto. Tá? Alguns presidentes usam isso, né, de forma usam isso de forma mais ativa, né, indicando relatores que são de interesse deles e, obviamente, outros distribuem melhor essas relatorias, mas, enfim, não tem regra, ele faz do jeito que ele quiser. Tá? Então, um poder muito grande, perceba aqui, um poder muito grande sobre a tramitação das matérias. Poderes relativos às comissões da casa. O poder de controle para que as comissões, em seus pareceres, se restringam às matérias de sua competência. Quando uma comissão extrapola os prazos regimentais, ele pode determinar que a matéria vá para a próxima comissão ou para o plenário. Tá? Os requerimentos de CPI, ele que analisa se tem fato determinado ou não. Tá? Por mais que isso possa haver recurso, ele que faz essa análise prévia. Então, ele pode, se ele recebesse 10 pedidos de comissão de constituição de CPI, na prática, pela ordem que ele instala essas CPIs, ele já exerceu grande influência, porque percebe que a partir da quinta CPI tem que se aprovar um projeto de resolução. Né? Então, ele pode atrasar a instalação de uma CPI ou não. É o poder que ele tem. E outro poder é os recursos contra a questão de ordem decidido por presidente de comissão. Também é ele que decide. Tá?
Bom, outros poderes que o presidente da Câmara tem: poder de coordenação da ação de líderes partidários, ele que convoca e preside a reunião de líderes, poder de condução dos procedimentos de deliberação. Então, nas votações simbólicas, ele que interpreta e determina o resultado, tá certo? É ele que examina os destaques apresentados, podendo até prejudicar alguns destaques, porque existe a previsão regimental que o destaque ele não pode alterar substancialmente a proposição e inverter o sentido da proposição. Se ele entender que isso está acontecendo, ele pode prejudicar o destaque. Ele pode também determinar que as emendas apresentadas diretamente em plenário, as emendas, ele pode declarar não escrita. Aqui, isso aqui é no caso das medidas provisórias, tá? A medida provisória, a emenda, em tese, tá? Na teoria, a emenda, ela teria que ser do assunto da medida provisória, ela não poderia ser de assunto estranho à medida provisória. Só que quem decide isso aqui é o presidente da Câmara, tá? Às vezes ele declara como não escrita a emenda. E aí precisa se apresentar um recurso, que na maioria das vezes não há tempo hábil para apresentar, então ele mata na prática a emenda. Ou ele não, às vezes ele não declara, tá? E ele que declara, desculpa, a prejudicialidade, tá? Ele tem a prerrogativa de deixar de submeter a votos proposições, destaques ou emendas que ele entenda estarem prejudicados. Apesar dessa prejudicialidade, ela observar regras regimentais, muitas vezes é interpretativo, tá certo? Se está prejudicado ou não. Muitas vezes ele declara a prejudicialidade que é contestada depois, porque nem sempre é óbvio que está ou não prejudicado, tá? Às vezes depende de interpretação regimental. Então, outros poderes de interpretação e aplicação das normas internas, né? Poder ele que decide as questões de ordem e as reclamações, e as questões de ordem no regimento, uma vez que ele decidiu, dificilmente o deputado consegue contornar isso, porque mesmo que haja o recurso, esse recurso vai receber o parecer de uma comissão de Constituição e Justiça que vai lá dar o parecer, mas esse parecer não obriga, né? Presidente. Bom, poderes de indicação, ele que indica deputados para vários órgãos da casa, como Procuradoria Parlamentar, Corregedoria, Ouvidoria, grupos de trabalho, comissões externas, né, Comissão Especial de Documentos Sigilosos, e poderes disciplinares, tá? Esse primeiro poder aqui, né, limitar, exigir que os deputados se limitem durante o uso da palavra aos tempos, oportunidades de linguagem regimentais, ao assunto, né, que está sendo tratado. O atual presidente usa bastante esse poder aqui. Os outros não usavam, tá? Que é determinar que o deputado, na hora que está discutindo a matéria, fale só sobre a matéria. Outros poderes disciplinares ainda, mandar excluir dos anais manifestações que entendam desacordo com o regimento, advertir o parlamentar que perturbe a ordem e dirigir com autoridade máxima a polícia da Câmara. Então, percebam que são vários poderes que o presidente tem, por isso que é importantíssimo para o governo ter uma boa relação com o presidente da Câmara, porque ele tem um grande poder de agenda, de determinar o ritmo dos trabalhos legislativos, de influenciar sobre a aprovação ou não das matérias. Tá certo? Bom, o regimento prevê aos vice-presidentes
segundo sua numeração original, primeiro, segundo vice, e quando substitui o presidente em suas ausências ou impedimentos. Tá? E sempre que tiver de se ausentar na capital federal por mais de 48 horas, o presidente passará o exercício da presidência ao primeiro vice-presidente ou, na ausência deste, ao segundo vice. Ok? E aqui ainda, na hora do início dos trabalhos, não se achando o presidente, na hora dos inícios dos trabalhos da sessão da Câmara, não se achando o presidente do recinto, será ele substituído sucessivamente na série ordinal pelos vice-presidentes, secretários e suplentes, ou finalmente pelo deputado mais idoso, dentre os que tiver maior número de legislaturas, procedentes da mesma forma quando tiver necessidade de deixar sua cadeira. O que é isso daqui? Então, tem duas coisas diferentes aqui nesse artigo. Primeiro, o presidente, no seu cargo de presidente da Câmara, e lembrando aqui que a Constituição prevê que ele substitui o presidente da República, quando o presidente da República sai do país, tá? Ele exerce a presidência da República. Como presidente da Câmara, uma vez que ele se ausentou, ele passa essa presidência para o primeiro vice e depois para o segundo. Ok? Como presidente da Câmara, só para o primeiro e para o segundo. Agora, na condução dos trabalhos da sessão, que é diferente, uma coisa é ele exercer presidente da Câmara, todas as competências da presidência, comandar a casa, comandar os trabalhos, comandar a polícia legislativa e por aí vai. Outra coisa é presidir a sessão. Na presidência da casa, ele é substituído pelo primeiro vice e pelo segundo vice. Agora, na condução dos trabalhos, o regimento prevê uma série ordinal mais longa, tá? Ele pode ser substituído pelos vices-presidentes, depois pelos secretários na série ordinal, primeiro secretário, segundo, terceiro, quarto, e depois ainda pelos suplentes de secretários, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E, finalmente, se nenhum desses estiver presente, ainda presidirá a sessão o deputado mais idoso dentro de maior número de legislaturas, ok? Tranquilo. Na condução dos trabalhos, não na presidência da Câmara. Tá? Ok, pessoal? Tranquilo aqui? Bom. Então, outro assunto importante aqui nesse início do regimento é a figura dos líderes e blocos parlamentares, tá certo? Os trabalhos legislativos na Câmara, eles são organizados, né? O exercício do poder político se faz através de partidos políticos. O deputado não consegue se eleger se ele não estiver integrando um partido político. E aí, internamente, isso se organiza através das lideranças partidárias, tá? O trabalho, né, a atuação de cada partido político, ela se instrumentaliza através dos líderes partidários, das lideranças partidárias e a previsão dos líderes partidários. Então, o artigo 9º do regimento prevê que cabe aos partidos, né, que tenham representação, escolherem um líder quando a representação partidária for igual ou superior a 1/100º da composição da Câmara. Então, desprezada a fração. Então, partido que tiver pelo menos 5 deputados, ele pode escolher um líder. A escolha do líder é comunicada à mesa, no início de cada legislatura, ou após a criação de bloco parlamentar, em documento subscrito pela maioria absoluta dos integrantes da representação. E ainda prevê que cada líder poderá indicar vice-líderes, na proporção de 1 por 4 deputados ou fração. Bom, isso daqui é muito importante, porque esse líder tem uma série de atribuições, tá certo? Uma série de atribuições. Ele que comanda, de certa forma, né, a atuação partidária.
Então, é importante aqui. E tem vários estudos legislativos mostrando, inclusive, que mais de quase 90% das votações que ocorrem, a bancada segue a orientação desse líder. Tá? Então, ele, de certa forma, tem um impacto grande nos trabalhos legislativos, né? Nos resultados das deliberações da casa. Tá certo? Bom, então, basicamente, acima de 5, tá? O regimento fala que é superior a 1/100, mas a mesa aceita a partir de 5 deputados, pode se apresentar. Inclusive, alguns com menos, já apesar do regimento não prever, em alguns casos, mesmo com menos de 5, já eles têm, porque já acionaram a Suprema Corte para exigir o direito do partido ter uma liderança. Tá? Então, você tem liderança de partido aí com 4 deputados, com 3 deputados. Tá? Alisson. Oi. Fazer uma pergunta. Esse cálculo do 1/100, ele é referente ao início da legislatura e ele vale pelos 4 anos? Ou, como a gente teve agora uma janela de troca partidária, se em algum momento da legislatura o partido deixa de ter esse mínimo de 5, passaria a ser passível de perda da liderança? Para ter a estrutura da liderança, quase sempre é o início da legislatura. Tem uma resolução específica, tá? Que é a resolução de 2007, que determina que para a estrutura de liderança é a composição da eleição, tá? Mas para vários direitos relativos ao número de parlamentares, é a composição do momento. Vou te dar alguns exemplos. Número de vice-líderes, que é na proporção de 1/4, é a composição do momento. Tempo de comunicação de liderança, é a composição de momento. Número de destaques que podem ser apresentados em plenário, é a composição do momento. Tá certo? Então, assim, o partido, a estrutura da liderança, ter a liderança, é a das eleições. Mas para várias atuações dentro da casa, essas que eu disse para vocês aqui, vale a do momento. Porque no caso, a gente teve uma janela partidária, né, que teve uma alteração muito grande, mas às vezes acontece de outras alterações que não é por janela. Às vezes o deputado assumiu um cargo e entrou o suplente era de outro partido, que até recentemente o suplente dessa legislatura, o suplente é o mais votado da coligação. Às vezes o suplente é de outro partido, aí o partido diminui, às vezes perde tempo, perde, né, vice-líder, por aí vai. Tá? Então, para estrutura, tem uma resolução específica dizendo que é o da composição da eleição. Tá certo? Mas para várias outras atuações, porque a figura de líder e a bancada, né, um número da bancada, conta para uma série de atuações, de coisas no regimento. Para tempo de comunicação de liderança, para número de vice-líder, e é importante o número de vice-líder, porque os vice-líderes também têm uma atuação importante nas comissões. Tá certo? Por exemplo, para cargo na mesa, na proporcionalidade partidária. Tá certo, pessoal? Beleza. Bom, os líderes também, eles não podem integrar a mesa, tá? Líderes e vice-líderes não podem integrar a mesa. Bom, o artigo 10 traz as atribuições dos líderes. Tá certo? Então, são 6. Então, percebam aqui como tem grande poder. Então, primeiro, fazer uso da palavra, uma vez por sessão,
para assuntos de relevância nacional, que são o tempo de líder, né? Está dizendo aqui, as comunicações de liderança. Então, a primeira atribuição do líder. Segunda, inscrever membros da bancada para o horário destinado às comunicações parlamentares, que, na prática, né, já faz meses, a gente não vê mais comunicações parlamentares. Era muito comum nas sessões de debates, né, no período que era da ordem do dia, termos comunicações parlamentares, mas a gente quase não tem mais sessão de debates na casa. Participar, terceira atribuição que é importante, tá? Essa daqui. Participar pessoalmente ou por intermédio de seus vice-líderes dos trabalhos de qualquer comissão de que não seja membro, sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer a verificação desta. Então, participar, pedir verificação de votação em comissões, encaminhar a votação em qualquer comissão que não seja membro, tá? É um direito dos líderes que podem ser exercidos por seus vice-líderes. Tá? Então, quem trabalha, acompanha a comissão, sabe bem disso. Os vice-líderes podem encaminhar a votação e pedir verificação de votação nas comissões. No plenário, eles podem também pedir verificação de votação. Tá certo? Encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação da Câmara, do plenário, para orientar a sua bancada por tempo não superior a 1 minuto, né? A orientação de bancada. Quando a matéria vai a voto no plenário, além de discussão e encaminhamento, existe a orientação de bancada, que 1 minuto para cada bancada orientar, para cada partido orientar. Aí o líder que, nesse caso, que na prática qualquer deputado pode orientar a bancada, tá? Mas é uma das atribuições do líder, tá certo? Registrar os candidatos do partido ou bloco parlamentar para concorrer aos cargos da mesa, tá? E indicar à mesa os membros da bancada para compor as comissões e a qualquer tempo substituí-los. Então, é o seguinte, é o líder que indica os membros do partido para as comissões e pode substituí-los a qualquer tempo, com algumas exceções. As exceções mais importantes no caso do Conselho de Ética e no caso de presidência das comissões, ou seja, quando o deputado foi eleito para um cargo. Aí, nesse caso, o líder não pode tirar ele, porque existe uma regra específica. O Conselho de Ética não pode, é um mandato, tá? Uma vez que o deputado foi indicado e ele é membro do Conselho de Ética e o partido não pode tirar ele de lá, o presidente, ele pode renunciar, mas o presidente não pode, o líder do partido não troca ele em qualquer momento. E se o líder indicou o membro foi eleito presidente da comissão, como ele foi eleito, né, e vice-presidente da comissão, o líder não pode trocar ele. Tá? Só para o cargo de presidência e vice-presidência ou para outros cargos da mesa de comissão também? Outros cargos? Que outros cargos? Da mesa ele também não pode trocar a qualquer momento, porque foi eleito. Tá? Ele pode indicar, e tem uma eleição, e uma vez eleito, o líder não pode trocar, tá certo? O que há a possibilidade é de, uma vez que esse deputado saiu do partido, ele perde o cargo, que o cargo na comissão é do partido. Ele só não perde o cargo no Conselho de Ética. Nem esse cargo ele perde com troca de partido. O Conselho de Ética não perde. Agora, cargo da mesa e presidência de comissão perde também se trocar de partido. Agora, existe uma interpretação que trocou de partido para outro do mesmo bloco e no início da mesa, o que acontece no início da legislação?
Opa, desculpa aqui que meu filho chegou aqui e gritou. O que acontece no início da legislatura? Existe a formação de blocos parlamentares. Então, no início da legislatura, você tinha 3 grandes blocos parlamentares. Tá? Esses 3 blocos parlamentares escolheram os cargos da mesa e as presidências das comissões. Então, a interpretação é que se o parlamentar trocou de partido para outro dentro do mesmo bloco, ele não perderia o direito ao cargo da mesa. Tá? É a interpretação e essa interpretação de 2016. Mas é a interpretação da presidência, né? Por isso que, recentemente, nós temos casos concretos. Por exemplo, o primeiro vice-presidente da Câmara trocou de partido por esse entendimento. Como ele mudou para outro partido do mesmo bloco do início da legislatura, né, ele não perde, né, o cargo da mesa. Entendido? Alguma dúvida aqui? Presidência das comissões, em tese, perderia. Mas, na composição das novas comissões, já se considerou essa janela, né? Para mudar aí, para distribuir. Foi um acordo político que foi feito. Mas, por infidelidade, ele perde também. Tá? Só não perde do Conselho de Ética. Esse daí não perde, nem quando troca de partido. Bom, além dos líderes das bancadas, o regimento prevê... Oi? Eu fiquei confusa, porque no início você falou que não perde, né? No caso de presidência de comissão e vice-presidência de comissão, se ele mudar de... Ou perde? Ele não. O líder não pode trocar a qualquer momento. Sim. Uma coisa é o líder trocar a qualquer momento, porque o líder pode indicar os membros das comissões e substituí-los a qualquer momento. Ok. O líder não pode substituir se esse membro da bancada que foi indicado foi eleito presidente da comissão. Aí o líder não pode substituir. Uma coisa é o líder substituir. Tá? Agora, se esse membro mudar de partido, como a composição, os cargos nas comissões pertencem à bancada, se esse membro trocar de partido, ele perde. Se ele está num cargo que é do partido e ele trocou de partido, ele perde. Entendeu? Sim. O partido pede para a presidência a vaga dele. E aí, no caso, tem que haver uma nova eleição. Porque o que há no início existe uma distribuição das presidências entre as bancadas, né, pelo tamanho, pela proporcionalidade partidária. Então, a bancada reivindica aquela presidência para ela. Tá certo? Então, líder trocar a qualquer momento? Não pode. Se não for presidente, o líder pode trocar a qualquer momento. Pode substituir a qualquer momento. Só não pode substituir o Conselho de Ética. Tá? Existe uma regra específica que do Conselho de Ética o líder não pode substituir. Tá? Eu entrei nesse caso aí de troca de bancada, acho que alguém perguntou, tá? Mas uma coisa é o líder poder trocar. Ele não pode. Outra coisa é perder o cargo porque trocou de partido. Tá entendido? Ficou confuso? Esclareceu? Não, esclareceu, tá entendido. Tá entendido? Beleza. Bom, além essas atribuições aqui, né, são dos líderes das bancadas. O regimento ainda prevê figuras de líder do governo e líder da minoria. Tá? O regimento ainda prevê que o presidente da República poderá indicar deputados para exercerem a liderança do governo, tá? Composta de líder, 15 vice-líderes. E que a liderança da minoria será composta de líder e de 9 vice-líderes.
e que essas lideranças têm as prerrogativas dos incisos 1, 3 e 4 do artigo 10, que é tempo de líder, tá? Participar, encaminhar as votações nas comissões e pedir a verificação, e orientação da bancada no plenário. Então, para esses 3 casos aqui, o líder do governo e da minoria também exerce uma liderança. Então, é diferente, tá? O líder do governo, ele representa o presidente da República aqui na Câmara, tá? Então, é composta, esses vice-líderes são escolhidos dentre os partidos que compõem a chamada base de apoio ao governo. A minoria, né? Agora, o que é a minoria? Tá? Existe uma previsão constitucional de minoria e maioria, e existe o conceito regimental de maioria e minoria. Tá? No artigo 89 da Constituição, existe a previsão. Quando se fala do Conselho da República, se diz que dele participará os líderes da maioria e da minoria na Câmara e os líderes da maioria e da minoria no Senado. E no artigo 13, o regimento define o que é isso. Define que constitui a maioria, o partido ou bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa, né? Considerando-se minoria a representação imediatamente inferior que em relação ao governo expressa posição diversa da maioria. Bom, tem essa é a definição. Então, como é que é na prática, assim, para deixar mais claro? Maioria é o maior partido ou bloco da Casa. Ponto. O partido ou bloco parlamentar da Casa. E a minoria? É o maior que, em relação à maioria, tem uma posição diversa em relação ao governo. Então, se o maior partido da Casa for da base do governo, a minoria será o maior partido de oposição. Se por acaso a maioria da Casa for de um partido de oposição, a minoria seria, por definição, o maior partido da base do governo. Entenderam? Então, maioria é o maior partido do bloco da Casa. Ele é da base, então a minoria é o maior partido de oposição. Ele é de oposição, a maioria, então a minoria é o maior partido da base. Ok? Então, esse líder da minoria tem aqui, exerce também, existe na Casa essa liderança, composta de líder, de 9 vice-líderes, e ele também tem essas prerrogativas regimentais aqui. Tá? Tranquilo, pessoal? E tem uma estrutura também administrativa, tá certo? Bom, o regimento prevê ainda que 2 ou mais partidos possam se unir para formar um bloco parlamentar e atuar conjuntamente. Né? As lideranças dos partidos que se coligarem em bloco perdem suas atribuições prerrogativas, ou seja, passa para o líder do bloco. Essas prerrogativas, elas não perdem sua estrutura administrativa, mas perdem prerrogativas. Várias das prerrogativas, aquelas prerrogativas que a gente acabou de mostrar aqui, passa para o líder do bloco. Tá? Esse bloco tem que ter no mínimo 3/100 dos membros da Câmara, tá? 16 deputados. E numa mesma sessão legislativa, se um partido integrar um bloco, esse bloco for dissolvido, ou o partido sair do bloco, ele não pode constituir ou integrar outro bloco na mesma sessão legislativa. É uma regra regimental que já foi excepcionalizada. Tá? Não sei se vocês lembram, foi em 2016, aconteceu a formação de um grande bloco, em 2015 aconteceu a formação de um grande bloco, esse bloco se dissolveu. Depois de um tempo, 3 partidos que inicialmente eram desse bloco resolveram fazer um novo bloco. O presidente, na época, aceitou por entender que eles eram do bloco original, já estavam juntos. Tá? Então, se excepcionalizou essa regra aqui. Bom, o regimento ainda, obviamente, diz que o partido não pode fazer parte de mais de um bloco parlamentar ao mesmo tempo. Tá? Então, bloco parlamentar, o partido que se uniu,
é o líder do bloco, o tempo de liderança, no caso é do líder do bloco, indicar os membros, as comissões passa a ser do líder do bloco, tá? Encaminhar e os vice-líderes do bloco. O bloco também, o bloco passa a ter líder e vice-líderes, tá? E o líder do bloco, os vice-líderes do bloco, que passam a ter as atribuições de pedir verificação nas funções, de encaminhar, de orientar a bancada, tá certo? Oi. Aí, quando formou um bloco, aí ele é formado por vários partidos. Os líderes dos partidos, individualmente, eles perdem a prerrogativa deles, aí fica só sendo o direito do líder do bloco? Eles perdem, tá? De indicação, de verificação, passa a ser os vice-líderes do bloco. Quase sempre os líderes dos partidos originários, eles viram vice-líderes, eles continuam em uma reunião de líderes, mesmo existindo o bloco, tá certo? Mas eles continuam comandando suas estruturas administrativas, tá? As lideranças têm suas estruturas administrativas e continuam tendo. Mas para essas atribuições aqui, de usar tempo de líder, indicar membro, as comissões de trocar esse membro, de verificação das comissões, tá? Tudo isso passa a ser o líder do bloco que exerce. Certo. Tá certo? Ele perde bastante a atuação, mas muitas vezes ganha de outras formas, né? Porque o partido quase sempre, as lideranças quando se unem em um bloco, elas estão buscando se tornar um bloco maior para conseguir mais participação, às vezes nas comissões, em algum órgão da casa, às vezes no CMO, né? Conseguir membros, partidos que antes não teriam membros, quando forma um bloco, passa a conseguir membros, tá certo? Então é sempre uma troca aí. Por um lado, ele abre mão, mas ele conquista outras, tem outras conquistas também, tá certo? Bom, o regimento prevê aí a existência do colégio de líderes, tá? Do jeito que está aqui, não acontece, é diferente na prática. O regimento fala o seguinte: os líderes da maioria, da minoria dos partidos, dos blocos parlamentares do governo constituem o colégio de líderes. Sempre que possível, as deliberações desse colégio de líderes serão tomadas mediante consenso. Quando não for possível, prevalecerá o critério da maioria absoluta, tá? Ponderados os votos dos líderes em função da expressão numérica de cada bancada. Do jeito que está aqui, não acontece na prática esse colégio de líderes. O que tem na prática é uma reunião de líderes. Então, perceba que do jeito que está aqui, seriam só os líderes, não teria o presidente aqui presente. Mas, na prática, esse colégio de líderes não se reúne. Tá? Na prática, o que se tem é, quase sempre, quando ocorre reuniões dos colégios de líderes, você está lá o presidente da Câmara e os líderes das bancadas. Ok? E não há deliberação nesses colégios de líderes. O que há é negociação e tentativa de construção de consenso. E busca-se construir acordos, mas não há deliberações, tá? Apesar de estar previsto aqui. Ok? Você tem ainda a Secretaria da Mulher, tá? É um órgão da casa, que é composto por Procuradoria da Mulher e Coordenadoria dos Direitos da Mulher, que é aqui para organizar os trabalhos da bancada feminina, tá certo? A Procuradoria seria uma procuradora e 3 procuradoras adjuntas, e a coordenadoria, uma coordenadora e 3 adjuntas. Esses nomes aqui estão desatualizados, tá, gente? Desculpa, atualmente não é essa composição aí, que é a... Professor. Oi. Oi. Oi, Márcia Franklin que está falando.
Professor, eu sempre tive uma curiosidade, até certa, em relação ao colégio de líderes. Hoje Sim. em dia, realmente é necessário esse colégio de líderes, tipo assim, esse modelo trazido de Portugal para cá? E, assim, eu sei que nós temos 513, mas será que é necessário mesmo esse colégio de líderes? Eu sempre pensei, né, assim, de forma crítica, né, sobre isso, né? Que está na sua Olha, opinião? eu acho importante. O que acontece na prática é o presidente reunir os líderes informalmente, tá? Às vezes cada presidente faz de um jeito, tá? Tem presidentes que gostam de reunir o colégio de líderes, fazer essa reunião de líderes. Tem presidentes que, os últimos 2 presidentes, ocorreram poucas reuniões de líderes. Antes da interrupção dos trabalhos, né, decorrente da pandemia, acontecia mais, mesmo não tendo tanto. Com a pandemia, ocorreu muito pouco. O último presidente preferia reunir os líderes na residência oficial e o atual também prefere reunir os líderes informalmente na residência oficial, sem assessoria, né? Mas é importante ele reunir os líderes de alguma forma, seja pelo colégio de líderes, convocando a reunião oficialmente e com a presença de assessores e todos falando, ou pelo menos a maioria dos líderes. Por quê? Porque ele precisa, senão ele não consegue viabilizar a aprovação das matérias. Ele precisa, quando constrói a pauta, ele precisa construir consenso, senão ele não pauta matérias que não tem consenso. Se não houver negociação, se não houver essa construção prévia, ele vai travar os trabalhos da casa. Então, é importante que haja, de alguma forma, oportunidades de reunir os líderes, tá certo? Do jeito que está aqui, gente, não acontece. Não existe, não. Colégio de líderes só com os líderes, sem o presidente, e esse colégio de líderes se reunindo, não acontece na prática. Na prática, é o presidente da Câmara que comanda, tá certo? Mas eu considero importante. Sim, é importante. Se ele não reunir, o presidente da Câmara que não reúne os líderes para verificar, ele não consegue, ele perde votação, perderia, né? Agiliza os trabalhos. Né? Ele agiliza quando ele reúne. Ele constrói uma pauta, ele bota na agenda matéria que já tem consenso. Se ele vê que não tem, ele constrói esse consenso primeiro e depois bota na pauta as matérias. Professor, a sensação que eu tenho é que as decisões ocorrem dentro do colegiado de líderes, e aí depois, no momento das reuniões, das deliberações, ocorre mais ou menos uma atuação, assim, um teatro, mas já tinha sido decidido lá dentro, né? A maior parte das decisões das matérias ocorrem assim, nos bastidores. A matéria que é construída, por exemplo, quando a matéria vai na pauta, o relator dá aquele parecer já tem maioria, quase sempre. Pelo menos, ele já tem maioria. Obviamente, quem reclama quase sempre não foi ouvido, né? Quem foi ouvido simplesmente vota, né? Atua e vota, mas quase sempre ele já teve reunião com os líderes, já teve reunião com as bancadas, às vezes frentes parlamentares, existem algumas frentes, né, na casa que são muito numerosas e acabam, uma vez tendo o apoio delas, o projeto é aprovado, tá certo? Mas é fundamental. E é quase sempre ali que acontece a tomada de decisão do que vai ser aprovado, do que não vai ser, e o texto quase sempre é construído. Não teria tempo hábil para você construir o texto na hora, né? É importante construir antes mesmo. Tá certo, gente? Bom, dando prosseguimento aqui, Secretaria da Mulher, então, Procuradoria atualmente não é a deputada Elcione, é a deputada Teresa Nelma,
E a coordenação dos direitos da mulher, se não me engano, é a deputada Celina Leão, tá certo? Elas são eleitas pelas deputadas da casa e têm mandato de 2 anos, vedada a recondução. Então, elas comandam aqui as matérias de interesse dos direitos da mulher, tá certo? E elas têm tempo para falar, tá? A coordenadoria tem tempo, 5 minutos para falar, uma vez por semana. E elas têm uma função de articuladoras políticas, tá? Das matérias de interesse da mulher. Elas participam também da reunião de líderes, quando tem, né? Apesar de isso estar acontecendo mais raramente, atualmente, pelo menos a reunião oficial, né? Quando tem, elas participam, a coordenadora participa também, tá certo? E aí você ainda tem conselho de ética, tá? Na casa, previsto também no regimento, composto de 21 membros titulares, tá? Igual ao número de suplentes, e que é o órgão competente para examinar as condutas puníveis e propor as penalidades aplicadas aos deputados submetidos ao processo disciplinar previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Então, esses membros aqui, eles têm um mandato, tá? São designados para um mandato de 2 anos. Também, o líder indica, tá? Eles são designados pelo presidente e, uma vez indicado, eles não perdem esse cargo. Não podem ser trocados e nem se eles trocarem de partido, né? A menos que eles percam, eles só podem renunciar ou eles podem perder o mandato, e ele vai perder a vaga aqui. Mas se isso não acontecer, eles não perdem esse cargo, tá? Eles são designados por um mandato de 2 anos. O motivo, tá, é muito claro, né, gente? O deputado aqui, olha só, ele vai dar parecer, processos que podem levar à perda de mandato. Antes dessa alteração no Conselho de Ética prevendo esse mandato, o que acontecia? Quando havia um processo que poderia levar à perda de mandato e não se tinha concordância se aquele deputado ia votar favorável, trocava-se o membro, né? E aí, o que havia muitas vezes é uma sensação de impunidade, né? Um deputado que deveria ser cassado acabava não sendo cassado. E por causa disso, isso foi alterado. Tá? Então, está no artigo 7º, parágrafo 1º do Conselho de Ética, do Código de Ética, tá? Durante o exercício do mandato de membro do Conselho de Ética e Parlamentar, o deputado não poderá ser afastado de sua vaga, salvo por término do mandato, renúncia, falecimento ou perda de mandato no colegiado, não se aplicando aos membros do colegiado as disposições constantes dos parágrafos desses artigos aí, do regimento, que é desvinculação da bancada. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, existe na Câmara um Código de Ética e Decoro Parlamentar, que é uma resolução da Câmara, que também compõe o regimento, que prevê toda a tramitação dos processos disciplinares que possam levar a advertência, suspensão do mandato, né, e perda do mandato. Bom, pessoal, então aqui eu finalizo essa parte aqui dos órgãos da casa, dos órgãos políticos da casa, né? Eu falei dos principais. Professor, Oi. essa proibição de não poder afastar o parlamentar, o deputado do Conselho de Ética, ela então só está no Código, ela não está no regimento? Tá no Código, mas ele também é uma resolução da Câmara. Tá. Tá lá no Código de Ética e Decoro Parlamentar. No artigo 7º, nesse dispositivo que eu mencionei aqui. Artigo 7º, parágrafo 1º. Mas o Código de Ética é uma resolução e integra o regimento. Ela foi aprovada depois, né, separadamente, mas ela integra o regimento. Tá? Entendi. Mas é uma resolução separada, tá certo? Tranquilo?
Bom, o que acontece na prática, né, principalmente em casos polêmicos, é a pressão por renúncia. Hoje é o que pode acontecer, mas não pode mais trocar, como acontecia antigamente em casos bem emblemáticos, né, que se trocava o membro. Acontece, isso daí acontece, a gente vê acontecendo em outras comissões, né? Quando há uma matéria polêmica, né, os líderes atuando e trocando os membros. Aconteceria também se não houvesse essa proibição. Bom, então eu trouxe alguns exercícios aqui de fixação. Alguém ficou com alguma dúvida e gostaria de tirar? Atribuições à mesa, do presidente, líderes, essa parte inicial aí do regimento? Bom. Pergunta do Diego aqui. Já respondi, Diego? Diego Ramos? Não? Bom, partido A, B e C formam um bloco. Continua existindo os líderes dos partidos, tá? Mas eles perdem as prerrogativas lá que eu mencionei aqui, tá? Eles continuam existindo, continuam comandando suas estruturas administrativas, tá? Continuam participando das reuniões de líderes, tá? Continuam existindo. Eles não deixaram de ser líderes, eles só perdem as atribuições, porque passou para o líder do bloco, tá? A qualquer momento, a bancada saindo do bloco, ele volta a ter as prerrogativas. Tá certo? Fala mais um pouquinho sobre o bloco, professor, por favor. Bom, o bloco parlamentar, a formação é o seguinte, partido A, B e C aqui, ó, cada partido tem que entrega, né, o ofício, falando, gostaríamos de formar um bloco, tem que ter a maioria absoluta de cada bancada, falando que quer formar o bloco, formou o bloco, a partir daí eles indicam um líder, esse líder indica vice-líderes, e aí, a partir daí é a composição desse bloco que vai contar para a vaga nas comissões, para a vaga na mesa, quando é início de legislatura, se formou o bloco. Por quê? Porque você tem a proporcionalidade partidária para a composição das comissões, para a composição da mesa, para os membros das comissões. Uma vez que você formou um bloco, que tem 300 deputados, por exemplo, esse bloco vai pegar mais vagas. Vai pegar mais vagas na mesa, vai pegar mais vagas nas comissões, vai pegar as principais, a presidência das principais comissões da casa, tá certo? Então, é importante, principalmente no início da legislatura, sempre se formam alguns blocos, poucos blocos, né? No início da legislatura, você tinha um bloco com mais de 300 deputados, outro com 170, outro com 100. Quem fica fora do bloco, gente, quase sempre fica com as comissões menos importantes. Né? Professor? Oi. Eu estou vendo aqui essa composição da maioria, quem que representa hoje na casa a liderança da minoria, a liderança da maioria, e né, você tem aí a liderança da minoria, que representa pelo PT, né? Agora, essa liderança da oposição, como que ela é formada? Porque tem do governo, a liderança da oposição? Como é que está hoje isso? Até pouco tempo não existia liderança da oposição e também não existia liderança da maioria, fisicamente, né, a estrutura administrativa. Você tinha o líder do governo e o líder da minoria. Aí houve um apelo para se criar a liderança da oposição. Foi lá e se criou a liderança da oposição. E se deu uma estrutura, né, para ela. Então foi criação recente. Foi criação recente, é uma criação recente. Resolução, né? Aí, uma vez que criaram a da oposição, os líderes da maioria falaram, já que a oposição tem duas, a gente também quer duas. Aí se criou a liderança da maioria, com uma estrutura, com um líder,
Mas, assim, ele só tem... ele pode falar, tem o tempo de líder, ele tem uma estrutura administrativa, né, e pode pedir verificação nas comissões e encaminhar nas comissões que ele não é membro. Tá certo? Mas foi uma criação recente do presidente, não estava no regimento. Tá? Então não está nem no regimento ainda essa composição, que a minoria representa o partido de oposição maior, né? Exatamente. Mas a oposição vai ser ali... Eu vou verificar, talvez um acordo. Eu vou só conferir se foi... Tá. Eu acho que foi uma resolução que foi aprovada para criar a liderança, certo? Aprovou-se uma resolução. Eu vou só conferir e trazer o número para vocês aqui, na próxima aula dessa resolução. Mas eu me lembro que foi aprovado. Oi? Com respeito ao Conselho de Ética, então, um deputado que se licencia para assumir um cargo de secretário, como que a gente viu aqui antes... Chamado suplente. Pois é, e aí, quando ele retornar ao mandato, ele deveria retornar ao Conselho de Ética. Porque é o seguinte, o Conselho tem 21 membros titulares e suplentes. Isso. Tá? São 21. Entre o suplente do Conselho de Ética. Tá? Ele assume uma vaga de titular. Porque o deputado do Conselho de Ética, o partido tem um membro titular e tem um membro suplente. Correto? Correto. Assume a vaga de titular o suplente no Conselho de Ética. Pois é, e quando ele se desincompatibilizar com o cargo e reassumir o mandato? Ele volta a ser membro titular do Conselho de Ética. Só que na prática não foi o que aconteceu com o meu deputado, não. O que aconteceu com o seu deputado? O pessoal do Conselho de Ética disse que ele perdeu o cargo. Aí eu falei, mas ele não renunciou nem nada. Eu até argumentei no dia lá com o meu assessor, mas eu vou ver isso depois direito. Porque eles falaram que ele não é mais do Conselho de Ética. Perda de mandato no colegiado. Será que ele perdeu o mandato? Não, perdeu o mandato, não. Não perdeu o mandato. Não, ele voltou, exatamente. Por isso que eu achei estranho. Mas tudo bem, obrigado. Aplicando aos membros. Não perde mandato. Pois é, não tem como. Nem que ele voltasse como suplente, né? Mas o certo seria ele voltar como titular também. Eu vou verificar isso. Eu vou dar uma lida aqui vou até verificar isso aí. O meu entendimento não perde, mas eu vou conferir. Tá bom, obrigado, professor. Tá certo? Perda de mandato no Conselho de Ética. Bom que às vezes a gente vê na prática, assim, alguns casos concretos que a gente não... Na prática, a teoria é outra. Na prática, Mas eu vou conferir isso daí, se existe essa perda de mandato no conselho, no colegiado, né? Pois é, porque que no meu entendimento não perderia. Não tem razão de ser, né? Porque uma licença temporária... Vamos fazer o paralelo com a licença de saúde também, que é a mesma coisa. Exatamente. Não perderia. Não perderia, não era para perder. Não perderia, não. Tá joia, obrigado, professor. Uma dúvida. Sim. A respeito das federações que foram criadas, né? Com os blocos. Sim. E agora, assim, você vai falar desse assunto ou não? É agora? Das federações? Bom, as federações é para termos... Ela não impacta aqui ainda não existe, né, uma regulamentação regimental de como vão ser as federações. Se elas vão ter a mesma liderança, se elas não vão ter, se elas vão ter lideranças separadas. Porque o regimento diz que cada partido vai ter a sua liderança. É uma legislação nova, né? Até pouco tempo você tinha as coligações. A coligação não afetava em nada aqui a atuação interna. A cada partido tinha sua liderança. Eu acredito que com a federação também, né? Continuar cada partido tendo a sua liderança. Vai ser só para fins eleitorais. Mas não há nenhuma regra e também não se aprovou nada disciplinando isso. No meu entendimento, vai continuar separado. Vai ser só para fins eleitorais. Não interfere nem no número de comissões, não interfere nem nas votações, essas federações que você está falando? Eu acho que não vai. Porque, assim, cada partido, apesar de existir a federação,
Até que se aprove uma regra específica para falar que as federações vão funcionar de determinada forma, vai atuar separado, porque não existe a previsão de federação no regimento. E também na lei que se aprovou, não se falou. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí para ver como é que vai ser, se vai se aprovar, mas eu entendo que vai ser separado, porque o regimento fala só sobre partidos. Cada bancada vai eleger o seu líder, a menos que elas formem um bloco parlamentar. Tá certo? Você falou que as federações seriam tipo um bloco, né? Aí por isso que foi a minha dúvida, né? Mas é porque assim, elas vão, o que se falou, a federação tem que ser nacional, tem que durar por 4 anos, ou seja, vai durar por 2 eleições. E aí vai se decidir se vai ser um partido único ou não. Mas não se falou na legislação essas consequências na atuação interna. Se vai ser... Eu entendo que não, mas eu acredito que vai se aprovar de forma separada, porque a lei não fala que internamente nas casas elas iriam atuar como se tivesse que ter uma liderança única. Não se falou isso. Cada partido continua existindo na federação. Tá certo? Então, eu acredito que vai ser separado. Tá bom, pessoal? Então, vamos encerrar por aqui. Na aula que vem a gente faz exercício para relembrar esse tema. Vou trazer e vou pesquisar esses casos que vocês me trouxeram aí, casos concretos de perda do mandato aí no Conselho de Ética. Para mim é novo, mas é bom, assim, às vezes os alunos trazem esses casos concretos e a gente acaba aprendendo junto aí. Às vezes tem alguma norma no Código de Ética, tá, específica que fala isso. Tá? Mas eu vou investigar e trago para vocês sexta-feira. Beleza, pessoal?